Ah, eu quero a licença, eu quero simular. Ok, legal. É só enviar um e-mail, tá? Com o título, assunto, licença cloud para mini curso e coloca o nome de vocês para ficar bem discriminado nesses e-mails que a gente deve receber. Informa isso, está aqui, informa seu nome completo, telefone, instituição que você trabalha ou estuda, sua área de atuação. Se quiser, conta um pouquinho da história do seu interesse, já é legal. E a ideia é que você vai receber um e-mail de confirmação em até 2 dias úteis para poder dar prosseguimento e vocês receberem essa licença. E se não, às vezes vocês não receberam um e-mail, dá um toque, porque às vezes um e-mail vai para o spam, isso pode acontecer, tá? Então dá um toque aí. Eu queria chamar a atenção o seguinte, eles vão receber um e-mail para poder fazer este mini curso. Mas aproveita, por exemplo, né? Porque vocês não vão simplesmente receber um software, mas vão ter suporte técnico do nosso time, tá? Vocês vão poder, inclusive, a gente pode passar estudos de caso adicionais para vocês analisarem outros tipos de defeitos do que eu vou falar aqui, que são apenas 2. Tá? Outros tipos de análises de matrizes, por exemplo, que é bem legal, né? E mais, caso você esteja aí com os seus processos de forjamento rodando, se você tiver com algum mais, né, que você queira olhar, aproveita o QForm, ele vai estar liberado para você usar, para você fazer uma análise, para você fazer uma melhoria, ou para você, quem sabe, possibilitar o desenvolvimento de uma nova peça que você já tem aí ideia há mais tempo para poder colocar em prática na empresa. Ok? Então, e outra coisa, lembrem-se que o canal está aberto para a gente fazer isso. Estudos de caso. Eu vou colocar aqui alguns estudos de caso, só 2 basicamente, tá? Falta de preenchimento e dobras no forjamento, você vai ver, você vai entender. A ideia aqui é que você saiba fazer essas análises, que você saiba simular, tá? E depois a gente vai dando sequência aí, dando assistência aí para você. Ok, então falando sobre esses 3, depois tem os tutoriais, eu só vou explicar como é que você vai no tutorial e tem mais uma série de possibilidades de simulação que você pode fazer aí, caso você não tenha uma peça sua para fazer ou exatamente, mas você queira aprimorar as suas habilidades de simulação do forjamento. Eu vou passar para vocês isso daí, tá? Então agora, falando sobre a falta de preenchimento. Imagina uma peça qualquer aqui, tem um processo inicial dela e ela me forneceu algumas questões importantes, né? E depois eu otimizei. Então veja que primeiro, na primeira tentativa, eu tenho aqui uma rebarba maior e na segunda tentativa eu tenho uma rebarba menor. Quer dizer, do lado de cá houve falta de preenchimento em alguns pontos. Vamos observar. Você ver aqui, neste ponto aqui, ó, não preencheu completamente a ferramenta, enquanto no processo otimizado, houve sim esse preenchimento, né? Ali, outro ponto que não houve preenchimento. Outro ponto sem preenchimento em outro ponto. Então, você veja que a peça não está corretamente fabricada e, portanto, está inaceitável, né? Então, essa é uma das ideias nossas. Analisando em 2D, a 2D é mais rápida, é só uma peça revolucionada, né? Então, eu consigo diminuir tempo de cálculo, abordando ela em 2D. Tá aí a peça, o processo inicial, e aqui o processo otimizado. Inclusive, a gente consegue verificar com os pontinhos, né? Fica bem claro onde é que não está, onde não está preenchido no meu processo, né? Para quem não está acostumado, isso aqui é uma representação 2D que tem uma linha de axissimetria, a linha do eixo, e essa peça ela é revolucionada, tá? Eu posso fazer ela em 3D? Posso, mas eu faço ela em 2D porque eu ganho tempo de cálculo e o resultado é o mesmo do 3D. Então, no processo inicial, como é que foi? A gente consegue ver aqui, é o tarugo, aí eu tenho um recalque, aí eu tenho uma pré-forma, né? E o forjado final. Forjado final, inaceitável, o processo não está legal. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode alterar aqui esta condição. Então, eu já vi o seguinte, olha, vamos observar. Faltou material aqui, quer dizer que eu preciso concentrar mais material nessa região. Faltou material para lá, então quer dizer que talvez eu precise me concentrar mais material para aquela região.
Quer dizer, se eu alterar a pré-forma 2, pode ser que eu consiga resolver essa questão. Então é sempre a gente, no processo de forjamento, quando nós temos pré-formas, a gente, né, propicia a formação do forjado final, a gente pensa as pré-formas, tá? Pensa a temperatura, o tarugo, o recalque, no geral. Aqui eu vou mostrar uma alteração na pré-forma 2, tá? Veja, propiciando, deixando aqui maior, então tendo mais material para preencher, e jogando mais material para aquela região e propiciando então o preenchimento da matriz ali como um todo. Então, vamos verificar a pré-forma inicialmente, né, com problema no processo inicial e o processo já otimizado. Bom, o QForm é muito legal porque você tem uma gestão muito bacana da simulação. A operação 1 eu mantive ela, então fiz a operação 2 e a 3, que foi a final, né? Depois eu quis alterar, então eu mantive a 1 e repliquei a 2, e a partir dela eu consegui a operação 3 final, o resultado que me era desejado, tá? Então a pré-forma inicial ali do lado esquerdo, a pré-forma modificada do lado direito, propiciando então que essa mudança me trouxesse um melhor preenchimento do forjado final. Essa, pessoal, é uma das possibilidades de atuação. Existem várias outras quando você vai atuando. E a simulação facilita tudo isso. Fazer essas modificações na prática dá mais dor de cabeça, você tem mais custo, mais tempo. Você, quando faz na prática, talvez você não tenha, né, uma organização exata, né, a noção exata do que você está modificando, não tem um histórico guardado. Aqui a gente tem na nossa prensa virtual tudo isso. Ok. Eu coloquei que era um tipo de problema 2D axissimétrico, né? Eu poderia também definir problemas 2D, mas que fosse um plano, né? Por exemplo, um trilho com um determinado comprimento, tá? Que é só para exemplificar as maneiras de se considerar uma malha, né? Um modelo pelo método dos elementos finitos. Ok, e aí nós chegamos aqui no nosso setup dessa simulação, tá? Vocês vão fazer a simulação, vocês vão ver o seguinte, olha, então tá, nós vamos simular duas tecnologias, a inicial, que teve falta de preenchimento, e a otimizada, tá? Cada uma com 3 operações. O material da peça é um 1045, aquecido em forno a 1200 graus. Material das ferramentas H13, as ferramentas pré-aquecidas a 300 graus Celsius. Né? O grafite mais água foi o lubrificante que a gente selecionou. A prensa é uma prensa específica. A matriz de baixo, claro, ela fica na mesa da prensa, portanto ela fica fixa. Tá? E tem algumas condições de parada para esse processo. Aqui eu posso definir condições de troca de calor, tempo de troca de calor, eu não preciso simular. Se eu quiser simular a troca de calor, eu posso simular, mas eu não preciso. O software já me agiliza isso. E aqui eu tenho algumas sugestões de simulação, tá? O que eu vou fazer? Então agora, eu vou fazer a simulação passo a passo, mas eu quero deixar claro que o passo a passo já está nesses slides, então vocês vão ter o PDF aqui, ó. Operação 1. Abre o software, né? Cria um novo processo. Defina o tipo de problema. Então, a simulação já está aqui no PDF, nos slides, e você vai poder tranquilamente, né, pegar o PDF e tranquilamente seguir o passo a passo e fazer a simulação. Ok? Então, para fazer isso e voltar aqui, né, essa é a condição. Vamos lá, eu vou abrir o software. Veja, este é o QForm, a primeira cara dele, né? E eu vou aqui trabalhar o seguinte, ó. Vou iniciar, vou fazer sem olhar lá no PDF, tá? E vocês depois podem usar o PDF para isso. Então eu vou criar um novo processo, ok? E aqui eu defino uma conformação em geral com processo térmico. E eu vou fazer uma simulação não 3D, mas 2D axissimétrica, que é uma peça que revoluciona.
Legal? Então vou aqui avançar. É muito fácil, você faz e vai avançando. Tem várias outras maneiras, um usuário experiente pode fazer de maneiras mais de outras maneiras, mas aqui a gente começando, a gente vai usar esse template para poder fazer esse processo. Tá? E vou carregar o arquivo 2D. Vou precisar achar esse arquivo aqui. Deixa eu buscar ele aqui. Ok. Então veja que vocês vão ter nos dados, eu peguei aqui, ó, falta de preenchimento, o projeto inicial, tá? E olha aqui, vou pegar para operação 1. Já trouxe, já vem a geometria da matriz superior, o tarugo, e a matriz inferior. Legal? Tudo resolvido, agora eu vou avançar. Agora eu vou definir o material, que eu me lembro aqui, o material é 1045 a 1200 graus, né? Ele foi aquecido no forno em 1200 graus. Então vamos definir aqui, ó, exatamente o material 1045. Eu vou aqui atribuir, veja que eu já atribuí o material, tá? Vou fechar essa janelinha aqui e vou então definir que foi aquecido a 1200 graus, é a temperatura de processo. E vou avançar, tá? Avancei, agora verificando, a gente verificar aqui, ó, o material da matriz H13, pré-aquecida a 300 graus, lubrificante de grafite mais água, prensa mecânica de 25 meganewton e fixo abaixo. Então vamos lá verificar isso. Então a ferramenta de cima, ela vai se movimentar conforme a prensa, tá? Mecânica de 25 meganewton atribuído. A de baixo ela vai ficar parada, vai ter então um acionamento fixo. Lubrificação para as ferramentas, eu já vou pegar aqui, ó, na norma, uma condição hot forging em aço, e vou definir grafite mais água e vou atribuir, já atribuí as duas ferramentas. Tá? O material dessa ferramenta aqui é o H13, e elas são já pré-aquecidas a 300 graus. Ok? Então rapidamente a gente já fez aí a configuração das condições da ferramenta e da prensa. Avanço. Agora tem uma condição de parada, tem diversas condições de parada, tá? Vou definir a condição de parada por distância, ou seja, a distância entre a ferramenta de cima e a de baixo. Vamos só conferir aqui, distância de 108 milímetros. Então, tenho aqui, vou colocar uma distância de 108 milímetros, tá? Pronto. E é isso, o ar ambiente a 20 graus Celsius. Aqui é que eu defino se quando sai do forno, eu não quero simular o forno e a troca de calor com a ferramenta e o ar, tá? Então eu vou definir que vai sair do forno e vai levar aí, eu vou colocar 1 segundo, mas normalmente 5 segundos, vai levar 5 segundos para sair do forno e chegar na prensa, e ainda vai ficar 2 segundos parado em cima da matriz inferior até que a prensa desça, e, portanto vai ainda trocar mais calor com o ambiente e a superfície de baixo vai trocar calor com a ferramenta inferior, com a matriz inferior, tá? Avanço, tá aqui tudo ok. Então veja que a simulação já está pronta para que eu então dê início, né? Vou salvar aqui, chamei aqui de colocar em qualquer pasta. Deixa eu colocar aqui uma falta de preenchimento, tá? Para a gente salvar a minha simulação. Veja que ela vai começar a acontecer, e quando ela acontece, eu já consigo verificar uma série de questões, a temperatura da peça, tá? A distância entre as matrizes, eu posso ver isso em 3D, tridimensionalmente, é bem legal, você vê aí o processo acontecendo, posso fazer uma série de análises aqui, né? Eu posso acompanhar carga da prensa, tá? Por exemplo, vou pegar aqui já chegou em 108, tá? Já simulou bem rapidinho. Qual que foi a carga aplicada em função do deslocamento da minha ferramenta superior. Então você já consegue ver, né, a carga, como é que ela vai, depois ela cai quando para, tá? Então teve uma carga aí de 30 toneladas para poder fazer esse recalque desse processo. Eu consigo ir para frente e para trás, né, e verificar aí
Tem maneiras diferentes de verificar isso. Eu posso ver então assim só o corte da seção transversal, né? E entender como se deu este processo. Estou vendo aqui do ponto de vista de temperatura, veja que troca a temperatura na superfície com o ar, troca a temperatura com as ferramentas, né? Faz uma série de análises. A tensão aplicada na peça, a deformação plástica, veja que ela varia na peça, você tem atrito aqui aplicando, né? Então deforma mais no centro, aqui na borda, junto com a peça onde tem atrito, a deforma menos, né? Vetor de velocidade, vamos ver aqui, deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver que aqui durante o processo, essa parte aqui de cima, claro, se movimenta mais, está se movimentando para baixo e para fora. Olha, isso aqui é só para citar algumas análises, mas existem inúmeras análises, a gente pode analisar isso. Beleza? Então, a primeira operação está pronta. Eu agora vou adicionar operação à cadeia de processo. Tá? Eu não vou copiar, aqui ó, a peça já veio, eu não vou copiar tudo não, eu vou copiar dados da operação anterior. Aí eu não vou precisar mais, vou colocar aqui, assim eu não vou mais precisar setar tudo novamente. Então vai ficando cada vez mais fácil de trabalhar com o Keyform, né, à medida que você trabalha com ele. Então vou avançar, o que altera agora na segunda são as ferramentas. Veja, eu vou pegar aqui agora as ferramentas da segunda operação. Tá? Eu vou sobrescrever as da primeira, olha só, elas estão aí, né? Já sobrescrevendo. Vou avançar, tudo igual, né? Avanço novamente, tudo da mesma maneira, não muda nada. Tá? Muda agora a distância final, vamos observar aqui a distância final de 21 milímetros, vamos colocar aqui 21 milímetros, deixa eu tirar essa condição aqui, avanço, tá? E vou dar um OK, vou manter tudo igual. Não, eu vou tirar, não resfria em ar menos, tá? Tudo bem, a transferência pode demorar aí. Então vou dar um OK, vou pedir para simular. Veja, o processo já está acontecendo. Olha lá, como é que vai se deformando, né? Eu posso já ir vendo os resultados durante o processo. Você consegue ver da ferramenta também, a ferramenta aqui, ó, ela sofre um aumento de temperatura, né? Claro, consegue ver também aí, consigo ver as duas, inclusive, a temperatura na ferramenta, a temperatura na peça. Bom, uma série de análises bem legais. Veja o processo acontecendo. Tá? Vou deixar aqui só em 2D também, estou acostumado, vamos ver aqui. Olha aí, já a simulação ocorrendo. Tá? Aqui mostra um princípio de dobra, que é uma dobrinha que deu esse vermelho aqui para destacar. A gente vai falar sobre isso no próximo exemplo. Aqui já deixou de preencher algumas regiões, já não está legal essa segunda operação, né? E vamos fazer agora a terceira operação aqui de novo. Né? Aqui já vou copiar os dados. Tá? OK. E vou avançar, troco novamente agora as ferramentas. Tá? E, além disso, eu altero a condição de parada, que ela muda. Vamos ver para qual que é, 3 milímetros de distância. Nós temos aqui agora esses 3 milímetros de distância. Eu avanço, tá? Dou um OK, vamos simular. E começou a simulação já para esta operação. Muito legal, né? Deixa eu colocar aqui transparente essa peça. Fica mais bacana da gente ver o que está acontecendo. Né? Olha lá, a peça vai se conformando, né? Vai forjando a peça. Ela vai, claro, trocando calor com as ferramentas, né? E que vai descendo. Aqui eu tenho a evolução da minha simulação, né? Vamos ver de novo aqui a carga. Pode ser pelo tempo, tanto faz. Né? Olha só a carga ao longo do processo. Né? Já está em 400 toneladas quase. O processo vai acontecendo. A gente vai acompanhando.
E eu posso verificar em qualquer ponto qual é o valor, qualquer ponto da peça. Eu não só isso, eu posso colocar sensores ali e fazer todo o monitoramento durante todo o processo aí dessas questões, tá? É muito legal fazer isso. A gente faz isso com muita frequência porque você precisa sim fazer análises mais específicas aí em pontos específicos da peça. Vamos ver, já está quase concluindo, 99%, 100%. Veja que com 100% não houve preenchimento total da peça, né? Se a gente colocar aqui, ó, deixa eu deixar só o da direita. Vamos verificar aqui, ó, os pontos de contato. A gente consegue ver, né? Esses pontos aqui são os pontos de contato da peça, né? Então, assim, não ficou legal. E eu quero agora alterar somente a segunda. Eu quero manter a primeira operação, não preciso refazer ela, tá? Então eu vou aqui na minha árvore de processos. Tá meio grandinho aqui. Minha árvore de processos e eu vou fazer uma cópia. Vou criar uma cópia da operação, tá? A operação 2 modificada. Deixa eu escrever certo, enfim. Tá? Eu não preciso copiar os resultados porque eu vou simular de novo. Eu vou alterar a segunda operação, tá? Então eu alterno entre a primeira tecnologia minha aqui, ó, eu consigo ver, então a primeira operação, né, a segunda e a terceira. E eu vou agora alterar porque eu criei um novo processo aqui. É uma alteração dele. Agora estou nessa perninha aqui de processo que eu vou fazer uma modificação. Vamos ver. Já estou aqui, ó, já também definido. Ó, veja que a primeira ela se divide, eu tenho que alterar a segunda. A segunda eu vou alterar a geometria, vou manter tudo igual, tá? Só vou alterar a geometria. Então eu venho aqui, vou carregar o arquivo novamente. Venho aqui na minha pasta da otimizada, que é a segunda aqui, ó, otimizado. Vou sobrescrever as ferramentas. Agora eu vou pedir para simular, ele vai simular tudo de novo e vai direto até o final, tá? Então vamos começar aqui. Simular novamente a segunda operação. Vamos ver aqui onde é que ele está, ó. A segunda operação, já com a ferramenta otimizada, modificada. Lembrando vocês que a gente deixou, que já passou para a terceira, foi para a parte de configuração ali. E ó, já foi para a terceira. Veja que deixamos mais espaço aqui no meio, jogamos mais material para essa região que precisava, né? E vem aqui já a simulação acontecendo no meu computador. Meu computador é um computador de 4 cores, tá? É muito rápido a simulação. É legal ter um computador de 6 cores, né? Já é o suficiente, aí, 4 mesmo já funciona. Aí vai depender também de cada processo, de cada operação, que é do seu intuito. A gente está vendo aí a evolução. Eu vou deixar aqui, ó, marcado onde toca na peça. Olha lá. Veja que os nós vão entrando em contato e realmente mostrando que ali está em contato, ou seja, ali está preenchido de fato. Terminando aqui, ó, chegar a 3 milímetros, que foi a condição de parada que eu coloquei para essa última condição, essa última operação 3. Deixamos 3 milímetros. Então, quando chegar a 3 milímetros é o momento de parar o processo, porque já está preenchido, agora está formando a rebarba. Veja que está totalmente preenchido, né, sem defeito, uma peça bem legal. Eu posso aqui fechar essa aqui, ó, podemos ver, inclusive, em 3D, né, olha lá a peça pronta, saindo com a sua temperatura alta, e agora ela pode ir para um resfriamento, pode ir para um tratamento térmico, enfim, você pode trabalhar da maneira que você achar melhor a sua peça forjada, tá? Olha que peça bonita, né? Existem alguns outros tipos de análise, eu vou mostrar aqui, tá? Eu quero saber, eu vou pegar 2 pontos, eu quero saber, vou pegar desde o princípio aqui, tá? Lá do início,
Então eu quero fazer dois tipos de análise. Vamos colocar aqui. Eu quero analisar, por exemplo, aqui, ó, pontos e linhas monitorados. Eu quero fazer o monitoramento ou sensoramento de um ponto. Pegar ele aqui, um outro ponto aqui qualquer. Tá? E vou também criar uma matriz de linha porque eu quero ver a fibragem dessa peça. Eu gosto de criar a matriz de linha nas duas direções, embora eu sei que a fibra está aqui no comprimento, na altura, eu vou criar aqui fibras. Olha, eu posso fazer alguns testes. Tá? Então, eu já coloquei as fibras no material e vou pedir para rastrear a fibra e os pontos. Vamos ver. Vamos salvar. E aí ele vai fazer... eu tinha que fazer para toda a cadeia aqui. Deixa eu voltar novamente aqui. Eu quero pegar não só nessa operação, mas em todas as operações. Então eu peço para executar o monitoramento em toda a cadeia. Então operação 1, operação 2 e operação 3. E aí você está vendo ali já, né, a orientação das fibras. Você pode colocar da maneira que você quiser, quantas fibras quiser. Colocar fibras na horizontal também, dá uma ideia ideal de como o material se deforma. Então veja como é que está a distribuição de fibras, veja os pontos, né? Ele faz um caminho inverso também, nesse monitoramento. Ok. Então a gente está aqui, ó, por exemplo, vou pegar para a terceira, nesse momento eu vou focar na terceira operação, veja, eu tenho o ponto P1, ponto P2, tem uma fibra que eu estou olhando, eu posso apagar, tirar ela aqui, então eu posso fazer uma série de análises. Então, por exemplo, se eu pegar do lado esquerdo aqui, eu vou colocar a deformação. Ponto P1, tá? Vamos colocar aqui a deformação plástica em função do deslocamento da ferramenta. Então, vou pegar a ferramenta 1 aqui, vou colocar o deslocamento dela. Né? Então, eu deformo, claro, parte com deformação baixa, 0, e tem uma deformação. Vou acrescentar também o ponto P2. A gente pode pegar quantos pontos a gente quiser, tá? Veja que já vi que o ponto P1 ele se deformou mais do que o ponto P2. Né? Então, é esperado que ele tenha um aquecimento maior. Vamos ver, vou colocar aqui do gráfico à direita. Agora eu quero ver a temperatura. Eu peguei para o ponto P2, tá? Vou ir para o ponto P1. Vou fazer uma confusãozinha aqui. Ponto P1. Olha lá, o ponto P1 ele tem um aquecimento maior em função de ter maior deformação plástica naquele ponto. E o ponto P2 tem um aquecimento menor em função dessa deformação. Veja também que o ponto P2, como ele está mais próximo da borda, ele já parte de uma temperatura mais baixa, né? Ou seja, ele estava mais perto do resfriamento. Quando ele veio do forno, ficou na ferramenta, então ele já estava com a temperatura mais baixa. Além disso, ele sofre uma deformação mais baixa. Então, no fim das contas, no final, o ponto P2 aqui, ó, vou pegar de temperatura lá, está com 1175 graus Celsius, ó, 1175 graus Celsius. E este ponto aqui, 1187 graus Celsius, olha lá, 1187 graus Celsius. E isso, para começar, tá, de análise, então existe uma série de outras análises, de defeitos, dano, desgaste na matriz, tensão na matriz, fadiga, tem muitas outras questões para a gente analisar, tá? Então, eu acho que com essa demonstração minha aqui, como eu tenho um vídeo, dá para vocês irem para frente e voltar, né, fazer essas análises. E de qualquer maneira, para você setar, não precisa ser pelo vídeo, pode ser pelo PDF dos slides que vocês provavelmente vão receber aí. Legal? Então, isto posto, vou passar para o segundo exemplo. Tá? Passar para o segundo exemplo aqui. Vamos lá. Vou fechar esse software aqui. Ok. Então, só para lembrar aqui, né, esse é o slide, depois os slides são slides de passo a passo, tá? Operação 1, como que faz? Operação lá, definir a ferramenta, etc. Tá? Operação 2, você copia, já faz. Operação 3 aqui, depois eu
peço para fazer algumas análises específicas. Tá? E a modificação da operação 2 para você poder ver a otimização, né, a solução. Ok. Mais um outro caso de dobras. A gente vai focar um pouco mais em dobras. Vamos lá. Então, neste caso, interessante porque é um caso, as ferramentas aqui estão modificadas para o treinamento de vocês, mas é um caso real, tá? Em que a gente tinha uma condição, nós fomos desafiados a simular, eu simplesmente simulei no software e encontrei logo alguns problemas, né? Veja, essa é uma peça que é parecido com um prato, é feita num martelo, tá? Então ela é martelada e ela tem esse prato final aqui. É interessante que quando eu fiz a simulação, eu falei, opa, deu dobra. E quando a gente foi ver na prática, né, você vê a dobra, quando você vê a dobra, você vê ela na superfície, ela vai dobrando, você vê ela na superfície, vê como uma marca de dobra aqui na superfície. E vamos comparar com a prática, então, não conhecia a prática. E eu vi a peça na prática, a ferramenta já tinha sido modificada para começar, né, do projeto que eu tinha pegado para simular. E, além disso, eu verifiquei uma dobra não concêntrica, como deu na minha simulação, mas excêntrica. A gente consegue ver lá que era diferente da simulação, né? Quando você olha no projeto, né, da simulação, você vê que a ferramenta inferior, veja que a ferramenta inferior ela não tem posicionamento. E a operação era feita pelo operador, que recebia do forno, pegava lá com a tenaz, aquela peça quente a 1200 graus, e colocava ali e mandava bater. Então, assim, ele não tinha controle exato do posicionamento. E uma série de outras questões, tem uma série de fatores que influenciavam nas diferenças com a simulação. Então, por exemplo, o posicionamento inicial da matriz, no tarugo, tá? Precisão dimensional do tarugo pode estar variando. Inclinação das faces, o tarugo pode ter sido cortado com as faces inclinadas, né, e mal cortado, isso pode acontecer. Estou citando aqui, tá, pessoal, aleatoriamente, não que isso estava acontecendo, tá? Inclinação das matrizes de montagem, então a matriz pode estar levemente inclinada, né? Alinhamento das matrizes, então a matriz superior pode estar desalinhada com a matriz inferior, isso pode acontecer e vai modificar a maneira com que a peça se deforma, né? A matriz pode estar mais desgastada de um lado que do outro, o coeficiente de atrito pode estar variando, e a temperatura também na peça pode estar variando, a temperatura na ferramenta pode estar variando, a velocidade de deformação pode alterar. Enfim, isso tem inúmeras possibilidades e que a gente precisa considerar elas. Veja que sem considerar essas possibilidades, quando eu fiz a simulação, eu já vi o defeito que de fato existe na prática, tá? Então o ideal é que a gente começasse o seguinte, olha, vamos observar o processo na simulação e, por exemplo, vamos colocar uma geratriz, né, algo que eu consiga pré-posicionar a peça na ferramenta. É possível fazer isso, porque se eu não tenho isso um processo automatizado de posicionamento, por exemplo, então eu tenho que pensar durante a simulação em saídas para eliminar o máximo a mão do operador, né? E de maneira que o meu processo também ele seja robusto o suficiente para absorver problemas de matéria-prima, tá? Problemas de posicionamento da máquina. Então a gente tem que estar pensando isso o tempo inteiro. Isso é muito importante fazer isso. Então eu fiz um exemplo aqui, onde eu posicionei o tarugo na matriz. Veja, eu posicionei ele 10 milímetros levemente aqui para a esquerda, tá? Posicionar. 10 milímetros é muita coisa, mas é factível pelo que podia acontecer na prática. E quando eu fiz isso, veja, já mudou, né, a minha condição de dobramento na peça, né, mostrando que fazia sentido, né, essa sugestão de alteração. Só que, e na prática, são vários fatores combinados, não é só isso. Esse é o que eu estou mostrando na simulação, mas tem vários fatores combinados na prática e resultam nisso, né? E aqui, deixei para vocês fazerem, um pouquinho modificado ali a geometria, deixei para vocês fazerem essas simulações. Eu sugiro várias simulações, tá? A, B, C, D, E, simulação aqui em 3D. Eu vou fazer em 2D aqui, aí 3D é a mesma coisa, tá?
Só que você vai pegar uma geometria 3D, a mesma coisa. Então, o material 1020, 1200 graus, ferramentas H3, 200 graus pré-aquecida, grafite mais água, um martelo de 5 toneladas de baixo parada, distância final entre as duas matrizes de 5 milímetros, e eu vou definir alguns golpes, tá? Porque no mesmo processo eu peço ela para dar vários golpes e de maneira bem fácil na simulação. Então tá, então vou abrir novamente aqui o software. Deixa eu encostar aqui, vou colocar aqui um novo processo. Opa. É bom que eu vou ajustando da maneira que eu quero. Eu quero ver mais a tela, eu ajusto para ver a tela. Eu quero ver a configuração, eu ajusto para ver a configuração. Tá? 2D assimétrico aqui novamente, vou avançar e vou carregar o arquivo. Se não me engano, está aqui, ó, dobras, já 2D que eu vou fazer, já puxei. Veja, eu tenho a matriz superior e a matriz inferior e o tarugo. Vou avançar, tá? E agora eu vou selecionar o material. Tem muito material aqui. Deixa eu selecionar o 1020. Aqui o 1020, ó, já seleciona a tribo, já está aqui. E foi aquecido a 1200 graus. Tá? Fechar a janela aqui para ficar claro. Agora eu vou avançar. Agora cheguei nas condições de ferramentas. Vamos ver de novo? Olha, H13, 200 graus pré-aquecimento, grafite mais água, martelo de 5 toneladas. Ok. Então tá, a ferramenta de cima está presa ao martelo. Vou pegar aqui um martelo, já tem uma série de prensas e martelos no software e você pode inserir mais se você quiser. 5 toneladas, dei 2 cliques aqui, já modifiquei. Agora aqui é parado de baixo, lubrificante, era grafite mais água, do Hot Forging, aços, ok, o material H13, 200 graus de pré-aquecimento, está pronto. Tá? Vou avançar, a distância final eu lembro era de 5 milímetros, tá? Para formar essa peça, avanço. Vou aqui agora definir a quantidade de golpes, tá? Vou colocar aqui 6 golpes, 1 segundo entre golpes de resfriamento na prensa, na ferramenta, vou colocar aqui 5 segundos chegando vou colocar 7 só para garantir, ok? E vou dar um ok, isso, e agora a gente faz aqui então a simulação deste processo, salvo, vou chamar aqui de dobra, e o processo começa a acontecer. A gente vai ver aqui embaixo que está escrito aqui golpe, tá? Está no primeiro golpe. Eu consigo ainda ver qual golpe que está indo. O primeiro, um golpe bem considerável, né? Ele já altera olha que interessante. Já vai para o segundo golpe, tá? Aqui não precisa ficar levantando a prensa, o martelo, já sabe que é o segundo golpe. Olha só que legal que ele já vai mostrando a dobra acontecendo ao longo do processo. Quer ver? Vamos ver aqui, olha lá. A dobra realmente ela vai acontecendo em função da maneira com que a ferramenta está definida, tá? Essa condição é uma condição muito severa para a ferramenta. Está no segundo golpe, no terceiro agora, para concluir. Vamos ver se vai chegar a 5 milímetros ali, né? Tá com 6,6 milímetros. Olha o processo sendo realizado.
Aqui eu coloquei para fazer aqui com 100% de energia. No exercício aí eu acho que eu peço vocês para colocarem com menos, mas enfim, o importante aqui é a maneira de se fazer esse processo, tá? E a gente vai, né, ele tá aqui, levou nessa condição que eu coloquei, com 100% da energia sendo transformada, o que não é verdade, com 4 golpes foram feitos, foi feita a peça, tá? Foi feita a peça com o seu defeito, né? Com aqui dobra, que ela já mostra ali, já pula, já salta pra gente essa condição de dobra. Você veja aqui no golpe 3, golpe 2, golpe 1. Importante, a dobra já começa a acontecer no golpe 1. Veja bem, vamos observar o seguinte, ó, que desde o início, olha só o que acontece. A peça ela escapa aqui e a parte externa dela já toca na face da ferramenta superior. E aí ela continua descendo, então ela tende a voltar. Portanto, tende a dobrar por cima de sigo, né, dela mesma. Não apareceu a dobra no primeiro golpe ainda, mas vai aparecer no segundo. Lá. Aí, ó, e ela aparece. Tá? Então a dobra está aí mostrada. Então você consegue analisar o fundamento, a fonte deste defeito, né? Como que ele acontece, ir para frente, ir para trás e trabalhar nisso. A minha sugestão aqui é então que vocês possam atuar, né? E vão verificar aqui, tem o passo a passo, tá? Aqui, ó, simulação 2, passo a passo. Depois que já fizeram o primeiro, o segundo fica mais fácil. Então a gente tem aí a evolução, tá? Aqui a simulação para vocês fazerem e fazer as outras simulações A, B e C, ok? E por fim, eu queria dizer que tem uma série de exercícios aí. A gente tem mais defeitos para serem analisados, claro, mas aqui está ok para esse mini curso. E eu já queria dizer que tem uma série de tutoriais passo a passo também prontos para vocês. Se vocês vierem ajuda, tá? Ajuda e escolherem lá tutorial, vocês vão achar da maneira que está aqui. Vocês vão encontrar vários exercícios legais em 3D, laminação, forjamento em matriz aberta, tem uma série de outros, tem tratamento térmico para você quiser fazer, também simular um tratamento térmico, tá aí para vocês. Eu agradeço a atenção e lembrando, para poder vocês tirarem proveito máximo desse mini curso, solicitem a licença, façam os exercícios e contem com o nosso suporte. Tá bom, pessoal? Até mais. Obrigado mais uma vez.